21 e 10. E aqui nós vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto aqui, eu acabei esquecendo, porque tem muita coisa. Seria interessante aqui, ó. Ele vai fazer uma descrição daquele artigo que eu mostrei no meu segundo vídeo. E ele vai focar aqui num cherry picking bem pequeno, um pedacinho bem pequeno da introdução, dizendo que os resultados mostram uma diferença importante de rendimento. Ele não vai ler essa parte de diferença importante, ele vai dizer que a diferença foi só no rendimento. Isso é, formou tudo que tinha que formar, só um pouquinho a menos. Essa é a ideia que ele vai passar. Obviamente, ele não vai abrir o artigo, né? Esse aqui, eu já passei desse artigo, não vou passar nele tudo de novo, mas ele não vai dizer que não é só rendimento, ele não vai contar para o público dele que vários desses compostos, 17 para ser preciso, jamais se formaram sem boro-silicato, por exemplo. Isso aí ele não vai. Ele não vai mostrar o quanto que é esse rendimento na prática, isso aqui ele não vai mostrar nada disso, porque o importante é deixar o público mais cego quanto possível. Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque o sol já está quase se pondo, então para dar tempo de falar pelo menos mais um tópico, eu vou pular direto para a terceira tática, a parte que ele está falando do modelo atmosférico. O que significa oxidante? Significa que a gente tem oxigênio na forma gasosa. Então, olha que interessante. Eu não vou me ater ao fato aqui que ele dá uma explicação, uma definição de oxidante sem pé nem cabeça. Uma atmosfera oxidante não precisa de oxigênio em forma gasosa. Isso é bem básico na química, para falar a verdade. Para deixar assim bem simples de entender, você pensa que uma atmosfera oxidante é aquela que tem potencial de roubar elétrons das moléculas orgânicas que estão se formando na Terra prebiótica. No contexto da química prebiótica seria isso. E o que isso influencia? Quando a atmosfera está roubando os elétrons dos compostos químicos que estão surgindo, hipoteticamente, na Terra prebiótica, as moléculas que estavam ligadas, elas se rompem, inibindo a formação de complexos orgânicos, que é o que se esperaria na química prebiótica. É por isso que nenhum experimento de química prebiótica nunca, jamais vai permitir uma atmosfera oxidante com ou sem oxigênio. Interessante que o próprio livro que ele está lendo aqui, isso aqui não é um artigo, isso aqui é um livro, né? Ele vai ler aqui em cima falando dos modelos, depois ele vai ler aqui embaixo falando do experimento de Stanley Miller, mas ele vai pular esse parágrafo aqui, propositalmente, imagino, que diz assim: no entanto, a natureza desses gases atmosféricos, se era redutora, neutra ou oxidante, é controvérsia, para dizer o mínimo. E é aqui que eu vou me ater à terceira tática, que é: imagine o mundo possível que você quiser e fique com o que mais te agradar. É assim que esses caras fazem ciência. Olha a descrição dele. Aqui está dizendo, finalmente, a Terra era esfriou o suficiente, né, para a gente conseguir, para se formar esses halogen-bearing minerals, para se formar esses minérios que têm halogênios, o vapor de água começou a condensar da atmosfera, né, então começou a se formar os oceanos e tal. Porque, como vocês podem ver aqui, o modelo atual da atmosfera é uma atmosfera que tem mais monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água, né, nitrogênio. E o modelo que foi usado pelo Stanley Miller e pelo Harold Urey, hoje em dia... Aí depois ele vai falar que hoje sabe que não era bem assim. Enfim, perceba que eles gostam do termo modelos. Mas eu nunca vi nenhum deles dizendo o que é um modelo. Modelos são representações simplificadas, usadas para explicar sistemas ou fenômenos quando faltam evidências diretas sobre isso. Isso aí, eles servem para preencher as lacunas de conhecimento com pressupostos e evidências indiretas. O modelo é mais ou menos assim: olha, eu não sei como que era, mas se fosse desse jeito aqui, que é o modelo, explicaria os meus pressupostos e determinado conjunto de evidências. Por exemplo, você chega numa cena de crime e tem uma arma no chão e um buraco de bala na parede. Aí você diz assim: ó, eu não sei o que aconteceu, mas aí você cria um modelo. Esse buraco foi feito por essa arma no momento do crime. Porque se for assim, isso explicaria determinado conjunto de evidências. Não necessariamente todas. Portanto, é a partir desse modelo que eu faço todas as minhas análises. Entende? Isso é mais ou menos o que é um modelo na ciência. Se existe um modelo, é porque nós não temos fatos concretos. Senão, não precisaria de um modelo, era só afirmar um fato. Nós não temos um modelo hoje que diz que existe oxigênio na nossa atmosfera. Porque isso é um fato, então não precisa de um modelo. A atmosfera prebiótica não ter oxigênio é um modelo. Na verdade, tem vários modelos, mas como eles precisam que a vida surja em qualquer um desses modelos, a grande maioria deles assume que não tem oxigênio na atmosfera prebiótica. Então, assim são os modelos, mas não evidências diretas sobre isso. Esses modelos explicam algum conjunto de evidência de material não oxidado em camadas do adiano e do arquiano? Explica. Explica todos? Não. Por quê? Porque existem muitas evidências de material oxidado nas rochas do adiano e do arquiano. Aqui daria para fazer um vídeo inteiro só sobre isso, e eu acho interessante, um dia eu ainda vou fazer, só contando como que os modelos atmosféricos mudaram com o passar do tempo. Por exemplo, o Oparin e Haldane proporam esse modelo altamente redutor, mas desde a década de 70 já, Davidson, entre outros, eles disseram: não pode ser, não existe absolutamente nenhuma evidência para isso. Na verdade, existem evidências muito antigas, como os red beds, por exemplo, que são complexos de hematita oxidada, né, que é um óxido de ferro, inclusive muito anteriores ao GOI, que seria o grande evento de oxidação. É claro que muita gente começou a dizer: não, mas isso eram locais específicos, não era para o mundo todo, para não estragar os modelos. Mas evidência tem. O próprio atual, né, o James
Farquhar, ele é conhecido pelas assinaturas isotópicas de enxofre oxidado. Isso já lá no Arqueano, onde supostamente teria surgido a vida. E vários outros, como o Clare, o Johnson, o Moto, várias pessoas fazem pesquisa nessa área e descobrem muitas evidências de oxidação no Arqueano, onde a vida supostamente teria surgido. E claro que para defender o modelo, muita gente argumenta que isso era local e não global. Só que existem alguns modelos, como por exemplo o Brinkman, ele recalculou os níveis de oxigênio primitivo e ele descobriu que não existe como em nenhum momento da Terra ter tido menos do que 20% do oxigênio livre atual da nossa atmosfera. E isso calculando por baixo, e muito antes de existir qualquer organismo para fazer fotossíntese. Inclusive tem um artigo super recente, que não vai dar tempo de passar ele inteiro, de 2011 aqui só para vocês verem, passar bem por cima ele aqui, mas ele diz o seguinte, ele comparou a proporção de sério trivalente com sério tetravalente nos zircões das magmas do Adiano, e ele chegou à conclusão que elas estavam todas oxidadas, lá no Adiano. E ele diz que a fugacidade de oxigênio, que não é necessariamente o oxigênio, mas é uma medida de oxidação, eles já eram similares lá no Adiano até o Arcadiano com os do tempo presente. E isso em 4,35 bilhões de anos atrás. Isso é, quando a Terra tinha supostamente menos de 200 milhões de anos. E ele diz que esse nível de fugacidade da magma do Adiano não teria de forma alguma resultado numa atmosfera redutora, nem mesmo neutra. E esse artigo tem bastante coisa para explorar, eu quero passar bem rápido aqui porque o sol já está se pondo mesmo, mas olha que interessante que ele fala aqui no finalzinho. Ele diz que os gases possíveis, e aqui ele está criando mais um modelo, ele não está dizendo, ó, eram esses gases que estavam lá, ele está formando mais um modelo. Ele diz que eram esses daqui, dióxido de carbono, enxofre, água e nitrogênio. E olha que interessante como que ele termina esse artigo. Uma atmosfera com essa composição é conhecida por produzir uma abundância pequena de açúcares e especialmente de aminoácidos e nucleotídeos. Aí ele diz, se for necessário uma atmosfera altamente redutora para a origem da vida, então ela teria que ter acontecido excepcionalmente cedo no nosso planeta. Aí depois aqui ele vai dar uma ideia, uma hipótese de como isso poderia ter acontecido nesses 200 milhões de anos iniciais do nosso planeta. Mas depois disso, com certeza a atmosfera já era oxidante. Isso é, depois disso a vida não surgia mais. E não importa o quanto chore, esses são os dados, não as opiniões. Essa história bonitinha que eles te contam no YouTube, isso é coisa só de YouTube mesmo. Cientistas de verdade são muito humildes em fazer essas conclusões absurdas de não, a gente está muito próximo da origem da vida, de entender a origem da vida. Tem alguns aí, como o Leroy Cronin, né, o Lee Cronin, que falou há 20 anos atrás que em 5 anos ia criar vida. Depois repetiu há 11 anos e há 4 anos atrás repetiu de novo. E é sempre daqui 5 anos. Porque eles estão, na verdade, muito, muito longe. Só esse pessoalzinho do YouTube que, por não entenderem nem o que é química prebiótica, tanto é que defendem o uso de água destilada nisso, ficam dizendo que estão perto, quase chegando. Mas a verdade é bem diferente disso. No YouTube, todos eles defendem unicamente a origem oceânica da vida. O problema é que existem pelo menos 50 modelos de origem da vida. E cada um refuta o outro. E só isso dá pra ter uma ideia bem grande do quão longe esse pessoal tá da origem da vida. Por exemplo, nesse vídeo tem uma parte que o Francesco acusa o Dr. João e eu de não saber o que é fonte hidrotermal, porque só faz 20 anos que descobriu. Isso aí de fato foi uma febre uns 20 anos atrás, mas hoje em dia está sendo cada vez mais abandonada, precisamente porque não explica nada. Isso aqui é um artigo da Nature, tá? Mostrando que a origem oceânica não faz o menor sentido. A água é essencial para a vida, mas isso quebra o DNA e outras moléculas-chave. Então, como a primeira célula teria lidado com uma substância tão perigosa e necessária? E esse artigo é bastante interessante, porque ele mostra que a maior parte das biomoléculas necessárias que tem mais sucesso de polimerização é em seco, justamente por causa do princípio de Le Chatelier, princípio do equilíbrio químico. E ele ainda diz assim, ó, essas moléculas elas não conseguem ser nem sintetizadas em condições que imitam a água do mar, que é aquilo que eu já mostrei. E é por isso que muitos pesquisadores abandonaram essa ideia de água do mar, de origem oceânica, porque embora ela seja fundamental para a vida, ela também destrói os componentes da vida. Ela é fundamental para a biologia, mas ela destrói a química, que vem antes da biologia. Aí ele explica o problema do princípio de Le Chatelier aqui, e aqui tem uma frase interessante do Shapiro, Robert Shapiro, ele diz assim, na química de carbono, a água é um inimigo que deve ser excluído tão rigorosamente quanto possível. Eles precisam fazer muito malabarismo para conseguir alguma coisa em água. Não é que é impossível, mas é impossível numa realidade prebiótica. E tem muita coisa aqui, eu vou passar meio por alto aqui, mas ele diz que muitas reações simplesmente não conseguem acontecer dentro de um oceano. E a ideia que ele defende seria uma ideia de surgir em poças d'água, que são muito mais raras e precisariam de condições muito mais específicas, mas resolveria parcialmente o problema da água. Sutherland diz assim, você pode dizer com certo grau de confiança que nós precisamos estar na superfície, não podemos estar dentro do oceano e nem 10 km para dentro da crosta. Quer dizer, necessariamente vai precisar passar pelo problema da atmosfera. Esse artigo aqui é muito interessante, mas não vou passar por ele inteiro. E é interessante que nesse mesmo vídeo o Francesco fala que o Hercules apresentou uma ideia inovadora, toda cheia de não sei o que seria do metabolismo primeiro, que na verdade é bem antiga e tem pouca credibilidade na academia. Esse artigo aqui também é bastante interessante. O Bernhard, ele diz assim, a hipótese do mundo do RNA, a pior teoria para a evolução da vida, exceto por todas
as outras. E isso aqui é bastante interessante, ele aponta vários pontos que o mundo do RNA fracassa, e só para deixar claro, o mundo do RNA é o oposto do metabolismo primeiro. Ele diz assim, o mundo do RNA ele não explica nada, é horrível, mas é melhor do que todas as outras juntas. Ele ainda fala aqui especificamente sobre a hipótese do metabolismo primeiro, das proteínas terem surgido primeiro, e ele diz assim, enquanto seja teoricamente possível, essa hipótese é provavelmente improvável, enquanto a do mundo do RNA, mesmo que longe de perfeita ou completa, é a melhor que a gente tem atualmente. Então, quando você vê um cara dizendo, não, a origem da vida tá quase explicada, a gente tá bem perto, tá quase lá, você pode ter certeza de uma coisa, esse cara não entende nada de química probiótica, nada. Só leu artigos igual o Francesco e o Alisson ensinaram no último vídeo, né? Põe na inteligência artificial, não usa o cérebro um segundo nem para dividir 6 por 8 para descobrir o percentual de um gráfico. Exclui tudo que não interessa, pega só o trechozinho que interessa. E é por isso que ele simplesmente não abre os artigos. Mostra aqui só um picotadinho da introdução, o sol já tá bem perto de se pôr aqui, então eu vou acabar por aqui. Mas aqui na frente, ele vai pegar esse artigo que eu mostro no meu vídeo e vai fazer um malabarismo, que é aqui que o Hércules fala que a cistina, né, se forma aqui nesse composto, nesse frasco, e dali surge também a ferroxidina, que ele confundiu com ferredoxina. E ele faz um malabarismo para tentar contorcer, e no fim,